Olá, boa tarde já, né? Depois do meio-dia. Já vou aceitar a Karina aqui. Olá, boa tarde. Quem tá entrando por aqui? Virginie. Oi, Karina. Oi, doutora, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Falei, já passou do meio-dia, boa tarde, né? Então, Total, total. Tudo bom, amada? tô bem, e você, Karina? Tudo bem, eu tô em Recife, aqui é um super feriado de São João. Que delícia! Aposto que tá um calor aí. Tá bem quentinho e mesmo com a pandemia, o São João não tem grandes assim festividades, né? Mas eles gostam muito de festejar aqui mesmo que em casa, né? Tem muito milho por aqui, tem muita coisa Ah, que boa. delícia! Que delícia, que bom, festa, calor. Aqui tá um pouquinho frio em São Paulo, tá? A gente tá com uns 18, 19 graus, Bem friozinho, fresquinho. mas tudo certo. O pessoal tá entrando, boa tarde para quem tá entrando e a gente já vai começar a bater um papo aqui. Karina, primeiro, obrigada pelo convite. Hoje a ideia é que a gente fale um pouquinho sobre a nova resolução, né, do Conselho Federal de Medicina, que foi publicada agora no dia 15 de junho no Diário Oficial, né? É uma resolução, a resolução número 2294, de 27 de maio de 2021. Eu estou com ela aqui para que a gente possa ir seguindo e debatendo aqui alguns pontos, né? A ideia é que a gente fale sobre os desafios agora dessa nova exigência, tanto para o laboratório quanto a clínica, né? E como isso reflete para vocês, né, tentantes, no seu caso mais tentante, a gente já tem um Henrico aí, né? Então, acho que quem está entrando aqui, não sei, né? O pessoal já. Ok. Eu sou a embriologista responsável aqui da clínica, prazer. Para quem já me conhece, Lígia, boa tarde. Quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a doutora Aline, sou a embriologista responsável aqui da Clínica Inventre. E a Karina está aqui conosco. Karina, se apresenta um pouquinho para o pessoal te conhecer e a gente começa o nosso bate-papo. Tá bom. Primeiro eu queria agradecer imensamente o convite, né, doutora? Eu acho de extrema importância esse nosso bate-papo, né, no momento atual. Acho muito bacana a gente conseguir conversar e ter os dois lados, do laboratório e eu vou representar as tentantes, porque eu tô com muitas dúvidas delas, anotei tudo, então acho que vai ser bem esclarecedor, né? Então, muito Ótimo. obrigada pelo convite, né, da Clínica Inventre. E eu sou a mãe do Henrico, eu tenho um Henrico de 2 anos e 9 meses. Ele nasceu através da ovorecepção, que é uma que eu chamo de uma linda forma de gerar amor, né? Que graças a Deus eu conheci esse amor e gerei o meu filho. Então eu sou grata eternamente a essa maneira de gerar amor. E a gente está aí, né? Lançamos o nosso Tentantes Projeto de Vida. Nós somos o primeiro casal, eu e o Pedro Pioneiro, no Brasil, a falarmos abertamente sobre a ovorecepção. Então, a gente é muito, muito feliz por ter sido capacitados para falarmos assim, dessa maneira, e abrir muito esse assunto para o Brasil todo. Então, a gente se sente muito gratos por ter tido essa oportunidade. E aí a gente agora vai falar assim um pouquinho sobre essa atualização que de tempos em tempos isso acontece, né, pessoal? Isso. E que é muito válido, porque nada mais é que o reflexo dos avanços das técnicas de reprodução assistida, né? Que graças a Deus está a nosso favor, né? Com certeza. Esses avanços todos, né, doutora? Com certeza. Hoje a gente sabe que a tecnologia evoluiu muito, né? Né, tudo que nós temos de recursos, tanto tecnológico dentro do laboratório, quanto em relação aos meios de cultivo, enfim, os medicamentos. Então, tudo isso evoluiu muito e é importante com que os nossos órgãos, né, consigam ir evoluindo junto com tudo isso para que a gente tenha uma regulamentação dentro do que a gente espera, né? Isso é muito importante. Então, vamos, acho que a gente pode começar citando alguns pontos aqui. Eu estou com a resolução, né? Então, para quem está entrando agora,
é a nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que foi publicada no Diário Oficial no dia 15 de junho, mas é uma resolução do dia 27 de maio de 2021, é a nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que é, né, o órgão de maior autonomia dentro do nosso, né, ramo de dentro de clínicas de reprodução humana, junto com a Anvisa, que é um órgão nacional, né? Então, vamos lá. Eu vou seguir dentro, né, da resolução e citando os pontos. Alguns pontos, né, foram bem polêmicos, outros pontos foi essencial, assim, para que a gente havia necessidade mesmo de revisitar isso e rever esses pontos. Então, eu vou citando o que eu consegui colocar como maiores mudanças para que a gente vá discutindo. E quem tiver dúvida também podem ir mandando aqui, vamos conversando, tá? Quem tiver dúvidas, a gente também já vai tirando as dúvidas. E estou à disposição, tá, gente? Vamos lá. Então, primeiro ponto importante, seguindo aqui, eu vou seguir a ordem e a gente vai parando nos pontos, tá? Então, primeira grande mudança que nós tivemos aqui, vem no item número 7, quanto ao número de embriões transferidos, né? Então, a resolução anterior dizia que nós podíamos transferir até 2 embriões para as pacientes com até 35 anos. Até 35. De 36 a 37 anos, até 3 embriões, e acima de 40 anos, até 4 embriões, né? Então, sempre até, podendo ser um número menor dentro da idade. O que mudou agora? Agora nós temos que mulheres com até 37 anos podem transferir até 2 embriões. Então, mudou de 35 anos para 37 anos, até 2 embriões. Acima de 37 anos, até 3 embriões. Então, agora não mais 4 embriões em nenhuma idade, em nenhum momento, né? Então, esse é um ponto bem importante. E também, dentro desse mesmo quesito aqui, diz que quando a gente usa óvulos doados, né, seguir a idade do óvulo, né, a idade da doadora, a idade do óvulo, para que a gente possa fazer essa transferência, o número máximo de embriões, né? Então, bom, para nós, né, na rotina de laboratório aqui dentro da clínica, teoricamente isso não mudou muito, porque dificilmente, assim, raridade, acho que, né, a maioria das clínicas já não transferiam mais 4 embriões, né? Isso por mais que tenha a idade mais avançada, mas realmente é um ponto que a gente não transfere mais, né, por segurança. E o outro ponto importante é que hoje, né, como nós temos uma melhor seleção dos embriões, né, a maioria das clínicas transferem já em blastocisto, aqui também a gente tem bastante essa conduta, então já são embriões que já são mais desenvolvidos, já têm um melhor potencial de implantação. Então, transferir 4 embriões acaba tendo um risco maior aí da gente ter uma gemelaridade até 2, 3. 4, transferindo 4, pode, a chance é baixa, mas pode acontecer, né? Então, eu acho que essa mudança é uma mudança importante e uma mudança que veio mesmo atualizando, né? Sabendo que a gente já faz essa melhor seleção dos embriões, né? Então, até 37 anos, 2 embriões, acima de 37 anos, até 3 embriões, e embriões que fizeram estudo genético, né? Então isso vai ter lá para frente falar um pouquinho melhor dos estudos genéticos também, mas embriões que fizeram estudos genéticos, independente da idade, então embriões euplóides, vamos poder transferir no máximo 2, independente se tem até 37 anos ou acima de 37 anos, no máximo de 2 embriões, que também já era uma conduta que a gente já costumava seguir aqui. Geralmente, embriões euploides a gente costumava transferir já no máximo, aí no máximo 2. Então, já vem aí de encontro com o que a gente já vinha seguindo no nosso dia a dia aí de dentro do laboratório, né? Eu não sei, Karina, se você tem alguém tinha alguma pergunta aí, Não. algo nesse sentido, né? Porque isso acho que já era uma coisa que já vinha sido, né, sendo praticada já há algum tempo, e isso E é vem uma bem... tendência.
E é uma tendência, né, doutora, assim, mundial, né, de a gente, Sim, de ter a escolha, a busca de um melhor embrião para pra um exato. endométrio receptivo, né? Uhum. Então, isso aí eu acho que não é, assim, dentro de todas as novas É, resoluções, não é a polêmica ainda. não é a polêmica. A gente tem duas grandes polêmicas que nós vamos chegar lá, nessas duas grandes polêmicas, mas essa aqui não. E, inclusive, acho que vem muito, muito de encontro com o que a gente vem evoluindo dentro, né, dos laboratórios, dentro dos centros de reprodução humana. Então, essa alteração acho que foi excelente E, e realmente já vínhamos praticando isso. Acho que não vai ter mudado muita coisa para nós aqui, pelo menos a Inventre, não. Não vai ter grandes mudanças nesse sentido e acredito para a maioria das clínicas também não deve ter grandes é, alterações que já deveriam e, seguir isso mesmo. e uma coisa interessante é que hoje a tecnologia também está avançadíssima e tem um monte de, por exemplo, a gente conta com a inteligência artificial, né, doutora? Então, tipo, tem incubadoras, até esqueci o nome das incubadoras que selecionam os melhores embriões, então isso Sim. avançou muito, né? Avançou muito tanto os tipos de incubadoras quanto os meios de cultivo, né? Então isso ajudou com que a gente consiga selecionar e ter melhores embriões para fazer a transferência, né? Então, consequentemente, um embrião de ótima qualidade, ele vai ter um bom potencial de implantação. Então, não há necessidade da gente transferir quatro, três até embriões. Embriões de ótima qualidade, eles vão ter um bom potencial também, claro, ligado diretamente à idade também, né? A gente sabe que isso é importante e está diretamente relacionado às aneuploidias aí que os nossos óvulos vão sofrendo, enfim, isso pode alterar também as taxas de implantação, mas eu acredito que essa mudança veio sim de encontro e é uma coisa bem importante aí para gente Para quem não sabe da minha história, a primeira FIV que eu fiz com os meus próprios óvulos, antes de ser mãe por ovo doação, eu botei 4 embriões. E a segunda porque FIV eu você já botei, tinha mais que 40, né, Karina, eu na tinha época, 40, né? eu tinha 41 na primeira FIV, botei 4 embriões, sem biópsia, tá? E depois eu coloquei na segunda FIV com 42 anos, 3 embriões. E Então negativo. hoje eu não poderia fazer isso, né? Hoje Hoje não não dá mais. para. Hoje não mais, né? Exatamente. Hoje, no máximo, seriam três. E se fez biópsia, se é embrião euploide, no máximo dois, né? Então, para ver como isso Exatamente. realmente mudou e eu acho que isso vem muito de encontro. Isso foi uma coisa muito, muito boa. Eu acho que isso é É. excelente. Então, esse ponto, né, Está não foi, morto. não, não foi um ponto muito Oi, Vivian. A Vivian está perguntando se na segunda FIV você fez biópsia, Karina. Não, eu não fiz biópsia em nenhuma das duas. E com 43 anos, eu resolvi fazer a ovorecepção para aumentar as minhas chances, né? Porque um óvulo jovem me dava 65%, e com os meus óvulos, mesmo que eu fizesse biópsia, eu ia ter que fazer uma terceira FIV com vários ciclos para juntar o maior número de embriões para fazer biópsia. Então, ia continuar com 5%, 7%, 10%. E eu queria aumentar com 43 anos as minhas chances reais. Então, eu entendi, eu e o Pedro, que a ovorecepção ia me dar uma possibilidade real para ser mãe, né? E gerar o meu filho. E Isso aí. eu não medi esforços para daí acontecer isso, né? Não, isso, a história da Karina é linda. Quem quiser também tiver alguma dúvida para colocar para a Karina aqui, que nem a Vivian colocou, podem ir colocando que a gente vai também encaixando no nosso bate-papo aqui. A ideia é isso mesmo. A gente tem um bate-papo hoje bem tranquilo, bem leve. Vamos discutir alguns pontos e vamos tirando dúvidas aqui de quem tiver, tá bom? Então, a Karina ou Vivian, só para complementar, né? Ela tentou com os próprios óvulos, mas viu que realmente a melhor chance que ela teria seria com os óvulos doados e aí foi de primeira, né, Karina? Com os óvulos doados foi Foi. já de Graças a primeira. Deus. E aí ela já tem
O Henrico tá com... Vai fazer 3, Karina? Vai fazer 13 em setembro. Coisa mais linda ele tá. Coisa mais linda do mundo, coisa mais gostosa. Ai, que ótimo. Então, eu vou seguir aqui para o próximo, a próxima mudança que nós tivemos aqui, que vale a gente citar, né? Em relação. Eu vou pegar também, né, o gancho aí que nós temos esse mês, né, no dia 28 de junho, é o dia do orgulho LGBT. Né? Então, a gente teve uma grande alteração aqui também na nossa resolução em relação à inclusão dos transgêneros. Né? Então, antes a gente já tinha que era permitido o uso das técnicas de reprodução assistida para heterossexuais, homossexuais e agora tivemos a inclusão dos transgêneros e eu acho isso também excepcional, porque a Karina fala bem disso, né? Todas as formas de gerar amor. Né? Então, Exato. isso inclui também os casais homoafetivos e também os transgêneros. Acho que vem muito de encontro. Isso também foi um ponto bem legal, bem relevante que nós tivemos aqui na nova resolução. Né? São vários tipos de arranjos familiares agora, né, doutora? Que Sim. estão agora, graças a Deus, incluídos nessa nova resolução, porque todos nós queremos aumentar as nossas famílias e eu acho que essa foi uma grande mudança, realmente. Eu acho que foi, assim, 5 estrelinhas para eles, para quem Sim. avaliou. Nesse quesito, gente. Nesse quesito. Nós vamos chegar gente... nos polêmicos, né? Nós vamos chegar... Logo, logo. Nós já vamos chegar nos polêmicos, mas a gente teve realmente algumas que foram assim excelentes. Isso, né? Não tem, a gente vai falar de algumas coisinhas que a gente vai precisar, né? Talvez isso vai precisar ser revisto e tudo mais, mas muitas vieram realmente de encontro com o que a gente precisava e foram excelentes, com toda certeza. Essa é uma delas, né? E o número de embriões também, que foi o que a gente conversou até agora. Excelente. Então, realmente, essa, né, dos transgêneros, a gente já tem, né, isso bastante esclarecido também com os homossexuais, casais homossexuais. Então, assim, né, todos têm direito de gerar a sua família, todos têm, né, direitos de querer concretizar as suas famílias. A questão é que, no caso deles, eles precisam da nossa ajuda e nós estamos realmente à total disposição para ajudá-los no que for necessário, porque todos têm direito à família. Certo, Karina? Certo, vamos lá. Vamos lá. Vou pegar o próximo ponto que vem, já que a gente falou aí de doações, né? Eu vou até ler o que está escrito aqui para a gente debater. Então, vamos lá. Os doadores devem conhecer é o número 2. A número 2 no ponto de doação de gametas ou embriões. Vem lá. Os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa. Exceto, aí vem, isso aqui já estava na resolução anterior, o que mudou agora é esse exceto na doação de gametas para parentesco de até o 4º grau de um dos receptores. 1º grau, pais, filhos. 2º grau, avós, irmãos. 3º grau, tios, sobrinhos. 4º grau, primos. Desde que não incorra em consanguinidade. Então, aqui, acho que é um ponto interessante aqui da gente conversar também, porque na resolução anterior, nós tínhamos que a doação independente, né? Óvulo, seja o independente, ela era totalmente anônima. Então, não era permitido essa doação independente do grau de parentesco, então era totalmente anônima. E isso agora mudou, e eu acho um ponto muito, muito importante. Aí eu quero que a Karina fale mais sobre isso, porque ela que passou por isso, que recebeu óvulos doados. Então, assim, a questão da gente levar em consideração. Então, bom, vou ter uma ovo-recepção, vou receber óvulos doados. Como que isso funciona? São óvulos anônimos, então, assim, nenhuma ligação, você não sabe de quem veio, nenhum tipo de troca de informações, nada, né? Sempre o que era feito, e ainda continua sendo feito, claro, é um pareamento de características físicas,
sangue, enfim, né? Cor de pele, cor de olho, tipo sanguíneo, peso, altura, isso tudo sempre que a gente, né, estipulou para que fique o mais próximo possível entre doador e receptora. E até então era até aí. Agora pode ter essa doação até o 4º grau de parentesco. Como que você vê isso, Karina? Desculpa. Bom, Imagina. eu vou falar aqui, pessoal. Eu até vou depois, no final, dar minha opinião como uma mãe receptora, tá? Mas primeiramente eu vou falar em nome das tentantes, porque eu tenho grupos e grupos e grupos. E aí gerou esse item especificamente, ele não é que ele tenha gerado polêmica, doutora, mas ele gerou muitas opiniões diferentes, tá? Existem dois grupos de tentantes que nitidamente são opostos os pensamentos, tá? Então é muita, não chega a ser polêmica, mas exige um entendimento muito grande e depende muito da família, né? Exata. Então é da configuração familiar que vai ser estabelecida, né, no futuro para essas crianças, para essas pessoas envolvidas. Então existe, eu vou explicar aqui em nome das tentantes, tá? O que elas estão pensando? Muitas das meninas que se relacionam comigo, elas são muito felizes, tá? Estão pensando de forma muito positiva essa nova resolução. Por quê? Porque elas têm uma inquietação muito grande, muitas delas, de uma incomodação muito grande dentro do coração delas, e que elas perguntam assim, quem é essa doadora? Eu não sei quem é, né? Eu não me sinto feliz com não saber quem é. Tanto que elas querem ver muitas vezes as fotos das doadoras, isso não é permitido. Não Então, permitido. então existe uma inquietação dentro do coração de muitas tentantes que essa resolução caiu perfeitamente na vida delas. Também pelo fato de que elas se sentem muito mais à vontade fazendo uma ovorecepção com uma irmã ou com uma prima do que com uma anônima. Entende? Até pelo fato, às vezes, por exemplo, tem uma moça lá no grupo meu, no meu grupo, um grupo grande que nós temos, que ela fala, eu sou do Sul, não interessa nem da onde ela é, mas as características físicas dela são difíceis até de achar uma De achar. receptora, Sim, sim. né? Então, seja do Sul, seja asiática, seja o que for negra, tem alguns grupos que são mais difíceis São. essa busca, né? Não é assim tão comum, né? Então, Sim. essas meninas, ou sejam elas as que estão têm essa inquietação, né, de se incomodar com esse anonimato, ou seja elas essa que eu falei de dificuldade de achar uma doadora, elas estão muito felizes e muito satisfeitas com essa nova lei, nova resolução. E em contrapartida a tudo isso que eu estou falando, tem as que estão achando muito ruim. Mas o que é bom dessa nova resolução que eu falo para elas? É opcional isso, é uma Claro. opção. É uma opção. Se você Uhum. está, né, achando ruim, ela continua sendo anônima. Ela só Claro. está dando possibilidade para quem tem uma irmã ou um grau de 4º grau de parentesco que possa, né, Claro. ajudá-la no processo. Então não é assim grave. Você não está se sentindo à vontade com essa nova resolução, vai continuar tudo igual para você. Não é verdade? E Verdade. aí, O que aconteceu foi que aumentou uma o opção. leque. Nós temos uma outra opção. Não é que agora precisa ser o 4º grau de parentesco. Não, não. Continua como estava Exato. a doação anônima e aumentou essa possibilidade de ter o grau ali de parentesco, né? Então, assim, se para você, né, o que a Karina está dizendo aqui, né, tá confortável para mim, é muito importante eu conhecer, eu saber de onde vem, eu realmente ter esse vínculo, é muito importante, ótimo, porque agora isso está dentro da nossa resolução e pode ser feito, né? Agora, quem se incomoda, né, que eu acho que agora esse ponto que a Karina vai colocar, né, de que, mas nossa, eu vou ter um óvulo talvez de uma irmã, e se isso vai de alguma forma gerar algum desconforto, né, tanto psicológico quanto na família, continua sendo optando pela doação anônima, né? Então acho que É. isso é importante. E uma coisa importante em termos psicológicos, qual vai ser o impacto de conhecer a doadora, né? De É, saber a origem da doadora.
Isso eu sempre falo, eu sempre defendi, e vou defender até morrer, o apoio psicológico dentro da avó-recepção, principalmente. Porque nós precisamos abrir mão de alguns lutos. A gente precisa viver alguns lutos dentro da avó-recepção. Não que por vive por alvos próprios, a gente também não tenha que reconstruir a nossa própria história. Sim, a gente vai ter que deixar para trás aquele ideal de que a gente ia parar o anticoncepcional e ficar grávida rapidamente, como toda a maioria das pessoas. Também vivemos o luto, talvez o Sim, primeiro grande luto da infertilidade, aquele do diagnóstico inicial. sim. Mas a ovorecepção exige mais lutos, né? Mais, até a chegada da ovorecepção, tu vive mais outros tantos lutos, principalmente da carga genética, né? Que para muitas pessoas é muito importante isso. Então, o papel da terapia, principalmente com uma psicóloga que seja de preferência da área da reprodução assistida, Exato. ajuda muito a gente a entender e elaborar esses lutos dentro da gente. E eu acho que nunca mais do que agora, esse papel vai ter importância, né? Porque a gente vai ter que realmente avaliar, como eu falei agora, o impacto de conhecer o doador, o que vai Vai acontecer, gerar. né? Exato, exato. Uhum. Nessa configuração familiar vai ter que ser tudo muito conversado, vai ter que ter muita união, vai ter que estar muito claro tudo. E aí vai dividir essas opiniões, né? Aí Karina, vou dar agora o meu parecer pessoal, que não é o que eu tô falando até agora, né? Uhum. Karina, quando eu fiz a minha alvorecepção, eu fiz na Espanha, quem não sabe, e lá é anônimo, né? Que nem no Brasil. Diferente dos Estados Unidos, que há muito tempo você pode ter a opção de conhecer, né, a doadora. Então, cada país tem uma lei, etc. Eu fiz a minha alvorecepção lá e fiquei muito confortável com a situação de não conhecer a doadora. Eu nem cogitei perguntar para o meu médico lá se eu podia ver foto, se eu não podia ver foto, porque para mim não tinha importância isso, Uhum. né? Eu queria uma doadora compatível, eu sabia que ela era jovem, que ela ia possibilitar me ajudar para a realização do meu maior sonho, que era ter um bebê em casa saudável. Então eu estava muito feliz que eu tinha algumas possibilidades, né, de doadoras compatíveis e que eu ia conseguir trazer esse meu sonho para a realidade. Agora, eu sabia que ela era parecida comigo, né, minhas características físicas, mas eu só sabia isso, né? Eu nunca quis ver foto e assim, quando eu converso com as meninas, eu vejo que elas têm muita vontade de saber sobre muitas coisas das doadoras. Isso é muito individual, isso a É. gente não pode assim julgar. Para algumas tentantes é muito importante saber histórico familiar. O meu médico sabia tudo e eu estava confiando plenamente nele, Uhum. entende? Essa relação médico-paciente que eu defendo tanto, para mim é o segredinho do sucesso da FIV, entendeu? Eu botei nas mãos do meu médico, ele escolheu a minha doadora, né, junto com a equipe, e ali eu estava consciente de que eu tinha a melhor escolha, né? Uhum. Agora, isso é muito pessoal meu, né? Me Uhum. perguntar, tu não tinha curiosidade disso, daquilo? Não, não tinha. Né? Esses dias uma moça me disse assim, eu tô meio... Olha só, ela falou assim, eu tô um pouco meio que desconfortável porque eu sei que a minha doadora ela é espírita. Aí eu falei, é mesmo? E o que Uhum. tem a ver? Só porque a tua doadora é espírita, não sei nem como você sabe disso, mas tudo bem, vamos lá. Sim. Você sabe que a tua doadora é espírita, você acha que o seu filho vai ser espírita porque a tua doadora é espírita, o teu filho vai ser o que você e o seu marido, ou você sozinha, ou você e a sua parceira vão mostrar para ele. Claro, claro. Entende? É esse dia a dia, essa construção, esse amor que conta. Não interessa se a tua doadora ela é evangélica, se ela é espírita, se ela é católica. Isso é um detalhe que eu não sei nem por que tu queria nem por que te ofereceram esse detalhe. Uhum. Tu entende? Porque para mim isso é muito, né, insignificante. Uhum. Então eu acho isso. Isso é uma opinião da Karina, pessoa física, né? Porque Uhum. eu não tinha isso. Eu sou eternamente grata à doutora minha doadora. Ela está nas minhas orações, sempre. Só que eu
não tenho, assim, essa vontade de saber como ela é. Eu só sei que ela é parecida comigo. E isso, para mim, é o suficiente. Suficiente, e isso foi o que, né, e esse ato dela, esse altruísmo de doar, fez com que você pudesse realizar o seu grande sonho, né? Então, isso É, é é. o que E tem, assim, tem muitas moças que, aí falando rapidinho para a gente entrar numa nova resolução, mas muitas pessoas, eu não quero contar, não contei para ninguém. Gente, isso aí é total individual. Se você faz. conta ou não, tá tudo certo, né? Então, assim, vamos focar no filho saudável em casa, não é verdade? Com certeza. Eu acho que, né, a gente vem falando bastante de individualização dos tratamentos, né? Sempre ser tudo muito bem estruturado com a equipe, tudo muito claro, tudo muito individualizado. Então, respeitar essas opiniões é muito importante também, né? Então, ainda só para a gente finalizar esse contexto aqui desse ponto da resolução, então, para você é importante saber e ter, né? E saber que, poxa, eu sei que a minha irmã é minha prima, e isso vai gerar um certo conforto para você, ótimo, né? Então, agora nós temos essa opção e podemos usar isso a nosso favor. Né? Agora, É, não, eu não quero, é uma coisa que me assusta, eu não quero, não me sinto confortável em saber, ainda continua seguindo o que era anteriormente. exato. Pronto. E eu acho, exatamente, e para finalizar, eu acho que, por exemplo, essa alteração reflete a demanda que a sociedade está sofrendo. Sim, Existe essa vontade de saber quem são as doadoras e existe a linha sim, que não, não quer saber. Então, exato. é exatamente o reflexo de uma demanda que eles atenderam. Então, eu Ah, acho que é válido também. sim, com certeza, com certeza. Eu acho que eu vou ler aqui uma observação da psicoferpici, acho que é psicóloga, né? E ela pôs aqui uma observação. É por isso mesmo que um acompanhamento psicológico é necessário para reparar essas distorções que pode dificultar o entendimento desse procedimento. E foi o que a gente falou bastante aqui, a Karine enfatizou bastante também. Importantíssimo esse acompanhamento psicológico, com certeza, porque se isso de alguma forma, né, gerar algum desconforto em alguma etapa, isso precisa ser trabalhado para que a gente siga na melhor opção para o seu tratamento, com toda Com certeza. certeza. Ótimo. Então, acho que foi um Qual a ponto. próxima? Qual a próxima? Vamos, vamos para a gente. Daqui a pouco a gente chega na polêmica, né? Bom, a próxima. Aqui também, ainda dentro das doações, antes a doadora ela poderia ser, né, doadora em relação à idade só até os 35 anos, e isso agora mudou para 37 anos. Então, podemos ser doadoras com 37 anos, isso agora dentro aqui dessa nova resolução. Né? Isso, por um ponto, aumenta, né, o número de doadoras, talvez a gente tenha uma quantidade maior de doadoras, pensando por esse lado, né? E aí uma quantidade maior de óvulos à disposição para quem precisa. Né? Então vamos pensar por esse lado, que eu acho que é, é o melhor. Ó, Existe também a outra linha, porque as minhas amigas tentantes também estão não um pouco querem. preocupadas, porque acham 37 anos uma doadora velha. É, é, Tem esse lado também, eu não posso deixar de falar isso. sim, sim. Sim, vão ter. Então, assim, a gente vamos ir pelos dois lados, né? O lado de que teremos maiores opções de óvulos, né? Disponíveis para tratamento de quem realmente precisa, que a gente sabe que hoje no Brasil há algumas filas de receptoras, porque não temos tantos óvulos disponíveis assim, né? Isso é uma realidade. Ao mesmo tempo, um óvulo com 37 anos, né? Pode. A gente sabe que as aneuploidias nos óvulos, elas, né, vão aumentando conforme a nossa idade avança, e isso é mais contundente após os 38 anos, né? Então, por isso, talvez que tenha tido essa linha de corte agora aqui nessa nova resolução do Conselho Federal de Medicina de 37 anos. Então, claro que a gente sabe que quanto mais jovem esse óvulo,
melhor a qualidade genética desse ovo, né? A gente sabe de... Porque a maioria das tentantes, doutora, elas querem uma doadora de 25 a 28 anos, 30 no máximo, né? Isso é geral, isso aí não é novidade nenhuma. As meninas com 32 anos, elas já perguntam lá no grupo direto: ah, vocês estão achando que 32 vale ou eu espero uma outra, entende? 35, então já ficam tudo de cabelo em pé, entende? Como assim 35 já está assim no limite antes, quando era 35, agora 37, vai tá gerando esse desconforto e a gente não pode deixar de falar sobre essa idade, né? Assim, Enfim, mas tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Com certeza. Mas assim, que se não fosse uma coisa segura, né, o Conselho Federal de Medicina não teria colocado isso aqui, né? Então isso também a gente precisa deixar bem claro, que se isso está dentro da resolução, é uma coisa que pode ser seguida e que, né, não vai colocar em risco, né? Ah, sim. Né? Então, assim, eu quero quanto mais jovem melhor, é claro, né? Então a gente sabe que as aneuploidias vão aumentando, as chances de aneuploidias dos óvulos de acordo com a nossa idade avançando. Mas é seguro até os 37 anos? É seguro, né? Então é possível. Tá? Então vamos deixar assim. É possível, temos os dois lados, né? Aumentar o número de óvulos disponíveis para que possamos ajudar mais receptoras, mas ao mesmo tempo a gente tem óvulos que têm um pouquinho mais de idade, né? Mas a gente sabe que é possível sim ter gravidez desses óvulos, certo? Vamos deixar desses dois lados, né? Tá bom. Outro ponto, vamos lá. Bom, aqui só uma observação, né? Que na eventualidade de ter doadores diferentes, então, assim, muitas vezes aconteceu a paciente recebeu duas doadoras, né? Então teve um pouco de óvulos, ou talvez na hora do descongelamento não sobreviveu uma quantidade adequada, descongelou óvulos de uma outra doadora. Ok, se a paciente está ciente, ela aceitou isso, tudo bem. O que agora está dizendo aqui é que não é possível, por exemplo, vamos transferir 2 embriões, exemplo, transferir um dessa doadora e um da outra, né? Então agora não pode, ou transfere de uma ou transfere da outra, tá? Então isso foi uma coisa também que está bem na eventualidade de embriões formados de doadores distintos. A transferência embrionária deverá ser realizada com embriões de uma única origem para a segurança da prole e rastreabilidade, tá? Então, esse é um ponto, só um ponto também para a gente colocar, que foi uma alteração, né? Então, só para a gente citar essa alteração também. Ou também, né, eu falei de óvulos, mas a gente pode colocar isso também para sêmen, né? Às vezes tem do doador, ou às vezes quer tentar com o sêmen do próprio marido, ou ter um doador por conta de alguma alteração bem severa que esse sêmen do marido tenha. Então, assim, né, pode acontecer de ter as duas origens? Pode. Mas, para transferir o embrião, só vai poder ir de uma origem, não pegar um daqui e transferir os dois. Tá? Então, isso que é o que está sendo falado aqui. Agora... Chegamos na ordem e nós chegamos no ponto polêmico da maior polêmica que gerou aqui. Vamos lá, eu vou ler e aí a gente vai colocando as observações. O número total de embriões gerados em laboratório não poderá exceder 8. Será comunicado aos pacientes para que decidam quantos embriões serem a fresco, conforme determina a resolução, aquela quantidade, né, de até 2 ou até 3, de acordo com a idade. Os excedentes viáveis serão criopreservados. Como não há previsão de embriões viáveis ou quanto à sua qualidade, a decisão deverá ser tomada posteriormente a essa etapa. Fecha parênteses. Fecha. Então, assim, né, primeiro, que etapa? Posterior a essa etapa, a etapa de formação do embrião, a etapa de transferência, a etapa do congelamento, a etapa... Que etapa, né? Esse é um ponto. Sim. Ficou muito solto, né, doutora? Ficou muito solto. Tem várias interpretações. Muitas interpretações, exatamente. A questão é que ficou muito
a interpretação... Então, assim, se eu colocar, então eu vou ler aqui, vou interpretar, então, que são 8 embriões gerados no laboratório, então, viáveis. Eu posso pensar que 8 embriões viáveis são blastocistos lá na frente. Ou eu até posso pensar que são embriões que fizeram estudo genético, são euploides. 8 embriões. Então, assim, ou são 8 óvulos, ou são 8 embriões que assim que fertilizou já é considerado embrião e a gente vai seguir, então, 8 fertilizados, ou 8 embriões em D3, ou 8 blastocistos em D5. Ou... Então, assim... 8 embriões gerados em laboratório, em que etapa nós estamos falando? Né? Embriões, 8 embriões, o número total de embriões gerados em laboratório não poderá exceder 8. Tá? Então, eu considero, a partir do momento da fertilização, né? Injetei o espermatozoide, dia seguinte eu vou checar a fertilização, então ali eu já tenho embriões, eu já posso dizer que são embriões gerados no laboratório. Então, se for assim, a gente precisa só injetar 8 óvulos, né? Porque se todos fertilizarem, vamos ter 8 embriões. Doutora, sabe o que eu acho que é mais impressionante sobre isso? Que é uma coisa assim que a gente não entende, sabe? Esse tratamento, nós tentantes falando, né? De novo, no nome das tentantes. Cara, já é tão difícil, já é tão sacrificante, já é tão pesado a gente viver a infertilidade, a gente ter grana para fazer vários ciclos, a gente ter condições psicológicas para segurar tudo isso. Para que agora, sabe, vão botar mais um obstáculo na vida das tentantes? É mais uma coisa a ser pensada, a se preocupar, gerar um estresse, sabe, uma ansiedade. Já estamos vivendo numa pandemia, a gente já está vivendo uma angústia adicional, estão todas aí num compasso de espera gigante, sabe? Tantas incertezas, tantos medos. Gente, só quem é tentante sabe o que eu estou falando, sabe? Então, assim, já tem tantas coisas para a gente se preocupar, que ainda mais um número de embriões, sabe, gerados, e que a gente realmente sabe, doutora, que não é todo óvulo que vira embrião, caramba. Exato. Sabe? Não é todo embrião que vai virar um blasto maravilhoso, lindo, entendeu? E não é todo blastocisto que vai virar euploide, Exatamente. entende? Então, como é que isso vai acontecer? Isso vai ter que ser reavaliado. Com certeza. Então, assim, agora, isso é um ponto também importante da gente colocar todas as nossas sociedades, a SBRA, a SBRH, Pronúcleo, que é a Associação dos Embriologistas, todos estão unidos pedindo com que isso seja revisto, né? Ou pelo menos melhor explicado, né? E revisto, na verdade, essa é a intenção de revisto, no sentido de que, uma vez que o número máximo, então, se a gente determinar isso, diminuir isso, né, o número máximo de embriões formados no laboratório, se a gente reduz isso, então, isso pode refletir numa menor chance de gestação para determinados grupos de pacientes, né? Total. Então, uma vez que a gente fala em individualização, em aumentar chances de gravidez, em preservação da fertilidade, em planejamento familiar, né? Uma vez que a gente sabe que conforme a nossa idade avança, a nossa chance de gravidez diminui, e aí vamos pensar em congelar talvez embriões para o planejamento familiar. Eu quero ter 3 filhos ao longo da minha vida, né? Então eu vou congelar agora. Quantos Claro. vai ser suficiente esse número, né? Isso tem que ser levado em consideração a idade, o fator de infertilidade, nós temos fator masculino envolvido, isso vai com certeza acarretar no desenvolvimento embrionário. Então vem cá, então como que a gente limita isso a 8 óvulos, então, que a gente, né, vai poder manipular no laboratório? Sendo que a gente não sabe quantos realmente embriões nós vamos ter, porque isso é realmente variável de acordo com taxas de sucesso, os KPIs de dentro do laboratório. Então, cada laboratório tem as suas taxas de fertilização, suas taxas de clivagem, suas taxas de formação de blastocistos, né? Então, uma vez que a gente está falando em sempre individualizar, em aumentar chances para essa paciente, limitar esse número de embriões Não, gerados. isso não tem cabimento, doutora. E mais, eu vou assim, eu fico bem preocupada com esse quesito, porque com certeza, quantas etapas de indução vão ter que fazer?
quantas captações de óvulos. E uma mulher, por exemplo, que nem eu, que fui mãe aos 44 anos, né? Uma mulher com idade avançada, né? Isso gera uma preocupação gigante. E Com quanto que vai certeza, a gente custar? E quanto que vai maior de custar tudo óvulos. isso? Quanto vai custar tudo isso? Se já é difícil, né? A gente ter um planejamento financeiro, já é difícil a gente conseguir fazer uma, duas, daqui a pouco quantas vezes a gente vai ter que fazer? E quanto que vai Porque custar isso? isso não muda, ok, nós vamos induzir, nós vamos captar os óvulos e exemplo, tivemos, sei lá, 12, 15 óvulos captados, ok. Né? Então, assim, nós poderíamos, dependendo, né, de todo o histórico, fertilizar todos, desenvolver todos esses embriões, levar a blasto, fazer essa seleção, congelar, ter chances, ter possibilidades, né? Com todos esses. Alternativas, alternativas. Exato. Agora, uma vez que não, então o que eu faço? Exemplo, vamos voltar a esse exemplo, por exemplo, de 15. Então, o que precisará ser feito? Vamos injetar, manipular somente 8 e congelar esses outros óvulos. Congelar os óvulos. Porque não é permitido, né, manipular formas, gerar mais do que 8 embriões laboratórios. Então, não vamos correr o risco de gerar mais do que 8, né? Uma vez que se todos fertilizarem, todos desenvolverem, né? A chance baixa disso pode acontecer. A gente ter mais do que 8 embriões no laboratório, nós não podemos, então vamos só manipular 8 óvulos. Então, vamos fazer o quê? Congelar esses outros óvulos. O que isso vai gerar para essa paciente, para esse casal? O custo. O custo Uma de nova, congelar, né? exato. Sabe que esse caminho, essa jornada que a paciente, que todos os casais aí, né, e os pacientes seguem, não é fácil, é uma jornada longa, é desgastante, é caro, os tratamentos são caros, né? Então, para que agregar mais uma preocupação, mais um custo para essa jornada que já é longa e que já não é fácil, né? Então, isso contradiz com tudo que a gente vem querendo fazer, individualizar, aumentar as chances de preservar a fertilidade. Então, isso vem contradiz tudo que a gente está querendo fazer de evolução, de melhoria, né? Então, E esse é doutora, e mais, né? Tu como embriologista sabe, nem todos geneticamente são normais para transferência, né? Então, assim, aí se é uma paciente que tem uma idade mais avançada, muito provavelmente se ela tem esses oito óvulos, né, ou até mais, às vezes ela tem. Então, assim, nós vamos fertilizar a taxa de fertilização, taxa de clivagem, taxa de formação de blastocists e taxa de embriões euploides. Então, pode ser que só desses 8 a gente nem consiga achar um embriãozinho euploide lá na frente, na hora que passar por toda essa jornadinha do embrião, né? É. Então, porque É ele assustador. Essa parte, para mim, é assustador. É a parte que mais está pegando, mais gerando mais ansiedade ainda, né? E eu super entendo, porque se eu fosse hoje tentante, eu estaria bem preocupada. E eu acho, assim, que não foi só nós tentantes que estamos com essa preocupação. Eu acho que foi pego de surpresa para os especialistas, como vocês sim, também, né? totalmente, totalmente. Ninguém esperava, assim, as nossas sociedades se posicionaram, né, Eu vi. pedindo com que isso seja revisto, né? Então, isso já está sendo encaminhado, já tem abaixo-assinado também de pacientes que tá Eu rodando assinei. para que seja também isso encaminhado para o CFM, para que eles possam rever isso, porque realmente contradiz com que com um benefício para paciente, né? E com que a gente vem tentando evoluir, né? Isso realmente acaba sendo um retrocesso. Exato, eu ia dizer, isso é 10 passos para trás. De tudo que a gente estava falando no começo da live, que a reprodução assistida avançou, isso aí é como se a gente estivesse retrocedendo anos atrás, para trás, né? Então, assim, a gente espera, né, o posicionamento, agora as sociedades já se uniram, né, e para encaminhar esse pedido de revisão para o CFM, e a gente aguarda com que isso seja revisto e que eles consigam, né, nos posicionar o mais breve possível sobre
o que a gente realmente vai, se vai se manter ou se isso vai ser visto. Eu, né, uma opinião, né, também agora pessoal, acho que vai ser revisto, porque é só mesmo uma Tomara. e que aguardo que acho que isso vai ser realmente revisto e a gente vai poder seguir, né, com o que a gente já vai ficar, Tomara. já vem fazendo, né? Então, assim, pensando no melhor para a paciente, no sucesso do tratamento. Então, não tem porquê, né, não ser revisto isso. Eu acredito que vai sim, e que logo mais a gente tenha novidades por aqui. Ai, vamos lá, vamos aguardar os 30 primeiros dias, né? E aí as sociedades estão pedindo para que a gente cumpra de imediato isso, porque realmente é um órgão, né, que a gente precisa seguir tudo que está escrito. Temos 30 dias para nos adaptarmos em relação aos termos, consentimentos, porque né, gera todo um processo isso, né, de termos de passo a passo que a gente precisa seguir no nosso contexto todo. Então, 30 dias para que as clínicas se adaptem e a gente já seguindo aí no que eles estão determinando, mas aguardando, né, com que isso seja revisto e logo mais a gente tem alguma atualização sobre isso. Bom, vou passar para o próximo para a gente não perder aqui mais alguns importantes. Então, esse era um ponto polêmico. E aí eu já vou ir para o outro ponto polêmico também, para a gente já seguir, já que é polêmico, já vamos falar quais são os polêmicos lá. Em Vamos de relação uma vez. ao descarte dos embriões. Então, na resolução anterior, eles diziam que após 3 anos de embriões que estavam congelados, se fosse de vontade do casal ou né, de quem for o material, desde que expresso, isso uma documentação a ser assinada, que poderia ser feito o descarte desses embriões. Isso dizia no anterior. Agora, eles mantiveram isso, né? Os embriões podem ser descartados após 3 anos, porém, mediante autorização judicial. Então, não é mais só expressar a sua vontade com documentações, é ter uma autorização judicial para que isso seja feito. Então, isso vai agregar mais um custo e mais um passo também para esse casal, para esse paciente. Né? Então, isso também né, é passível de ser revisto e as sociedades também estão pedindo que isso seja revisto. Esses são os dois pontos que as sociedades se uniram para pedir que seja revisto tanto essa quantidade de número gerado, de embriões gerados no laboratório, quanto essa questão do descarte dos embriões só mediante a autorização judicial. Tá? Outro ponto, vou seguir, esse foi só um adendo aí, mas né, acho que não cabe muito discussão sobre isso, né, Karina? Acho que Não. é uma coisa que vamos aguardar. Pelo menos as tentantes eu acho que foram tão impressionadas com outros que essa Isso aí foi abafou o muito, caso. isso não foi muito citado entre elas. Tá certo. Próximo ponto aqui importante é em relação ao laudo, né, das análises genéticas. Então, eu vou ler aqui também que está escrito. No laudo da avaliação genética, né, que são os nossos PGT-As, aí os estudos genéticos pré-implantacionais, só é permitido informar se o embrião é masculino ou feminino em casos de doenças ligadas ao sexo ou de aneuploidia dos cromossomos sexuais. Portanto, os laudos não constam mais se esse embriãozinho tem o sexo feminino ou masculino. Tá? Então, antes, nós poderíamos ter acesso a essa informação, o casal poderia ter acesso a essa informação. Então, o laudo vem descrevendo os embriões, quais são euploides, quais são os aneuploides. Os aneuploides, eles também descrevem quais foram os cromossomos alterados e também vinha dizendo se era do sexo feminino ou do sexo masculino. Hoje não pode mais. Então, isso foi, acho que gerou um pouquinho de polêmica também, mas já não podia ser feito sexagem, né? Então, isso era uma coisa que já vinha nas outras resoluções também, que não. É. O genético é para pesquisa de aneuploidias, então, pesquisa de alterações cromossômicas, né? Ou de doenças já pré-existentes, enfim. Não para sexagem, nunca foi.
né? É, Então, eu ia dizer, isso já antes da a resolução anterior, né, doutora? Ela já era proibido, né, sabe, fazer a sexagem só para saber a escolha do sexo. Então, na verdade, isso não mudou tanto. mudou, Agora, não mudou. claro que muitas de nós fazíamos a sexagem muito para saber, né, o sexo do nenê. Isso sem dúvida, né? Não, mas Mas não é o não objetivo da sexagem, né? nunca foi, nunca pôde ser feito Nunca único pôde. esse objetivo, né? Que isso Exato. fique muito claro. Sempre foi feito em busca de aneuploidias, mas essa informação poderia estar no laudo, né? E você poderia ter acesso a essa informação. Agora não pode mais vir no laudo. Então, No laudo. informação a sem acesso a essa informação. Tem uma Ah, pergunta aqui, doutora, que a gente podia responder, você. vamos lá. Para quem já tinha encaminhado para saber o sexo, não vai mais poder? Assim, a Genomics, né, que é, eu vou falar por conta do que é o nosso laboratório de genética parceiro, eles já se posicionaram que a partir do dia 15, todos os laudos, foi o dia que foi publicado no Diário Oficial, né, então a partir do dia 15, não iriam mais soltar nenhum laudo com o sexo dos embriões no laudo do estudo genético, né? Então, independente se chegou a amostra, porque geralmente demora aí uns 5 dias, né, para liberar o laudo, quando é embrião congelado, quando é a fresca de um dia para o outro, mas independente de quando essa amostra chegou lá para eles, da data de liberação do laudo, o laudo vai ser liberado ou foi liberado depois do dia 15/6, nem o laudo mais consta o sexo do embriãozinho, tá? Então, aqui respondendo a pergunta, para quem já tinha encaminhado, para saber, então, se encaminhou e o seu laudo ainda não foi, né, depende, não sei de quando que foi encaminhado, ou às vezes também tem a opção de ficar as células armazenadas lá, né, genômicas para avaliação, para fazer depois, né, a análise. Se o laudo vai sair depois disso, não vai vir com o sexo, tá? Então, esse posicionamento da Genomics foi exatamente depois do dia 15, nenhum laudo já saiu com o sexo do embriãozinho, tá? Seguindo o que está realmente determinado aqui na nossa resolução. E eu vou só falar o último aqui rapidamente, que a gente já está estourando nosso tempinho aqui. O que mudou também foi em relação à acidente temporário de útero, né? Então, agora, essa acidente temporária do útero, ela obrigatoriamente precisa ter pelo menos um filho vivo, né? Então, antes não tinha essa obrigatoriedade, né? Poderia ser qualquer, mesmo sem ter filhos, né? Mas agora está dizendo que a acidente temporário deve ter ao menos um filho vivo e pertencer à família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até o 4º grau. Os demais casos, aí sim, precisa ser encaminhado para avaliação e autorização do Conselho Regional de Medicina, como já era. Né? Então, até o 4º grau de parentesco, o útero pode ser feito sem autorização, sem precisar mandar documentação para o Conselho Federal de Medicina. E agora isso se manteve, mas vem essa exigênciazinha aí a mais de que Tem tempo de eu comentar essa aí? tem. Perante os olhos? Temos tempo? Vamos. Acho que tem. Vamos lá. Tá, Se acaso vamos aparece, lá. eu te aviso. Tá, bem rapidinho. Esse não é polêmico, mas também é um pouquinho complicado, tá, doutora? Porque no olhar de uma tentante, o que acontece? Poxa, eu já estou abrindo mão de não gestar o meu filho, né? Então eu quero achar um útero de substituição, certo? É difícil achar uma pessoa que vá aceitar, que se prontifique, né, para ser o teu útero de substituição. É super difícil. Existe, graças a Deus, para mim é o maior ato de um amor assim, Com certeza. sabe? Tipo, não tem palavras para descrever isso. Quem acha em uma pessoa essa alma altruísta que vai gerar o teu filho. Isso é tão difícil achar, né? E quando a gente acha, ainda tem que, já é difícil, ainda tem que ter esse quesito. Tem que ter passado por uma experiência de gestar. Né? Claro que tem a parte de que é avaliado psicológico dessa pessoa, se ela tem condições, tem todo, né? Claro,
A gente tem que ter. Só que esse quesito de ter que ter um filho vivo, e se a minha prima, sabe? Por exemplo, a Alana é um caso real nosso que gerou trigêmeos, tá? O útero de substituição foi a Silvana. A Silvana tinha 2 filhos. Tem podcast maravilhoso dela. Só que, e se a Silvana, que se ofereceu para a Alana, que é prima dela, Alana, eu vou te ajudar, depois de tudo que tu tá passando, que foi uma jornada mega difícil, e se ela não tivesse tido os 2 filhos dela? Ela não ia conseguir gerar, hoje, atualmente, os trigêmeos da Alana. Então, a Alana ia perder essa oportunidade de uma pessoa próxima dela que estava se oferecendo para ser o útero de substituição. Hoje ela não poderia ter sido, se caso a Silvana não tivesse 2 filhos vivos, ou um, né, que é a pré-requisito. Sim. Então, eu acho assim, que como é tão difícil achar uma pessoa que vai fazer isso, essa nova resolução para o olhar de uma tentante dificultou, doutora. Dificultou. Eu concordo com você. Claro que aqui provavelmente isso foi baseado em alguns outros, né, pontos importantes, como talvez se acontece desse Não querer útero, né, entregar o filho. ter alguma complicação e algo do tipo, e ela perder esse útero. Então, ela só foi possível gerar um bebê para uma outra pessoa e ela teve algum tipo de complicação que ela, né, não vai poder mais gerar um bebê para ela própria, né? Então, se você colocar Não, tem, os tem pontos... várias coisas. Até eu fiz um evento em dezembro, não, em abril agora, sobre barriga de aluguel versus barriga solidária. E uma das coisas veio à tona isso. E como lidar essa barriguinha solidária, tem que estar muito consciente de toda a situação para poder viver isso e entregar esse filho numa boa, né? Precisa ser avaliada o psicológico dela, da família dela, tem que estar tudo muito, né? E aí entra um pouco parecido com a situação do até 4º grau para o que a gente estava falando da doação de gametas no Brasil. Isso também é um pouco parecido até essa situação. E eu entendo que eles pensaram, vamos botar agora isso porque essa moça já vai ter passado a experiência e não vai querer ficar, inclusive, com o filho para ela. Né? Eu entendo, até pode existir essa dúvida, né, de quem assinou esse papel, mas também dificulta. Eu como estou aqui para falar do que elas estão pensando, é mais uma coisa também para se preocupar. Então não basta ter uma pessoa que se ofereceu para gerar os meus filhos. Eu preciso que ela tenha tido um filho. Sim. Então, assim, alguns pontos, né, como a gente veio conversando né, todas essas alterações importantes, algumas, né, excepcionais, realmente a gente precisava, realmente veio a favor, veio nos ajudar, e outras polêmicas e outras que é possível visualizar pelos 2 lados, né? Então, aí, isso foram, todas essas foram as mais importantes que nós trouxemos hoje para conversar aqui um pouquinho com vocês. Então, aí já passamos do nosso tempo. Eu quero agradecer, espero, né, a gente ter conseguido. Essa era a intenção, um papo bem leve, realmente a gente colocar o lado técnico, né, dentro da clínica, do laboratório, e o lado da tentante, como que ela viu todas essas, como as tentantes e quem já passou por isso vê todas essas alterações, né? Então isso foi, acho que importante, foi né, gostoso a gente poder colocar os 2 lados e realmente entender as visões, né? Karina, muito obrigada pela Eu que participação. agradeço. E o desejo, e fica aqui o desejo, né, doutora, de avaliarem a necessidade de individualizar cada caso, né, de não fazerem de mudança de alguns aspectos. Obrigada pelo convite. Então, e vai ficar gravada, né, doutora? Vai. Tá. Vou deixar Estão me perguntando aqui pelo WhatsApp. vai ficar gravada, tá bom? Eu agradeço a todos que participaram. Qualquer dúvida também podem mandar pelo Instagram ou entrar em contato. Estamos à total disposição para esclarecer, para ajudá-los, enfim. Karina, muito obrigada mesmo pela participação e
Uma boa tarde para vocês. Boa tarde para todos. Beijão, doutora. Obrigada. Tchau, tchau. Oh, Deus, cadê? Tá aparecendo aqui para eu deixar salvo. Peraí, só um minutinho. Sai aqui de comentar. Peraí. Sumiu aqui o botãozinho.